O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostravam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Do início, se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
e o meu louvor. Aleluia. Pode ser que na tua vida você esteja passando por um momento como esse que os discípulos passaram. Pode ser que na caminhada da tua vida, talvez você sinta como se você fosse um barco que estivesse à deriva. Por alguns momentos nós nos sentimos sozinhos nesta vida. E quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos esquecemos daquele que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até o fim do mundo. Os discípulos caminharam com Jesus 3 anos. Mas nos momentos de cansaço, nosso Senhor tinha necessidade, Ele sendo Deus, de subir no monte, para que ali Ele pudesse restaurar as suas forças, para que ali Ele estivesse em comunhão com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Mas também para deixar que os seus filhos, os seus discípulos, pudessem caminhar e para que Ele pudesse testar quanto eles confiam em mim. Hoje a pergunta é: quanto você confia em Deus? Quanto você confia que nas dificuldades da tua vida, este Deus não se esquece de você, Ele não te desampara. Na noite, a noite é sempre um momento que causa medo em nós, é verdade ou não é? A noite traz insegurança. São os momentos da nossa vida onde nós nos sentimos com medo, sozinhos e também desesperados, sem saber aquilo que virá. Porque o que acontece? Quando a gente está no mar, a gente não sabe aquilo que vai vir. Pedro era pescador e ainda assim, no meio da tempestade, ele começa a ficar com medo. O que você precisa entender é que no meio das tempestades da tua vida, ainda que você não enxergue, nosso Senhor jamais vai te deixar. Às 3 horas da manhã, interessante o evangelista colocar o horário. Não foi 2h10, não foi 2h20, era às 3 horas da manhã. A hora da misericórdia. Ali, na hora da misericórdia, o Deus misericordioso vem em auxílio daqueles que estão sofrendo. Estende a mão para ajudá-los. No início, sem entender como Deus age, pensam que é um fantasma e continuam desesperados. Se esqueceram de quem eles estavam caminhando. Às vezes nós estamos caminhando na fé e a gente se esquece a quem nós estamos servindo. É verdade ou não é, meus filhos? Às vezes nós nos esquecemos que aquele que prometeu estar conosco age de formas diferentes, e muitas vezes nós não percebemos a forma com a qual Ele está agindo. Nós esquecemos o que Isaías 55 diz, que a forma de Deus agir não é a nossa forma, que a forma dele pensar não é a nossa forma de pensar. Mas você pode ter certeza de uma coisa: ainda que o silêncio prevaleça, ainda que o barulho venha e você não escute o falar de Deus, ainda que exista tempestade, tenha certeza, Deus virá na sua calmaria. Ele não está no trovão, Ele não está na agitação, mas Ele virá no silêncio. Assim, os discípulos, naquele medo, naquela agitação,
começam a ver alguém vindo em direção. O Senhor sempre vem em nossa direção, sempre. Pai, você que está aqui, que talvez em alguns momentos da tua vida você passou pela tempestade do desemprego, talvez em algum momento da tua vida você passou pela tempestade de ver o teu filho doente, você não sabia como agir. Talvez você tenha passado pela tempestade de ver o teu pai falecer, ou talvez você tenha passado pela tempestade de ter sido abandonado pelo teu pai, de ter sido deixado sem alguém, sem ter alguma segurança. Você precisa se lembrar que em cada uma dessas situações você não ficou à deriva, o teu barco não afundou, porque existe um Deus que prometeu estar com você a todo instante, até o fim do mundo. O Senhor já veio na tua direção, nos momentos em que você passou por tempestades da tua vida, e talvez você não soube observar, Deus está aqui. Talvez você não soube enxergar, o Senhor está aqui. Na nossa vida, preste atenção. Para passar pelas tempestades, o desespero não vai fazer você passar, a gritaria não vai fazer você passar. Você só precisa de uma coisa: confiar. No meio de toda a tempestade, enquanto todos gritavam, Jesus andava sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Eu já expliquei que a água traz medo. Jesus passava por cima de tudo. E aí Pedro, olhando para Jesus, ele diz assim: mestre. E aí Jesus diz: sou eu. E aí uma palavra que nosso Senhor vai dizer: não tenham medo. Vamos repetir: não tenham medo. Não tenha medo na tua dificuldade. Sempre haverá alguém para estender a mão para você. Sempre. Se você for procurar no mundo, talvez você vai achar pessoas que não têm como te salvar da tempestade. Vocês já viram no mar quando alguém está se afogando? A outra pessoa que vai para ajudar, se ela não tiver uma técnica, ela é capaz de afundar junto. Isso acontece muito, muito. Pedro, quando gritou, o Senhor começou a andar. E Pedro disse: és tu, me faz andar sobre as águas? O que é andar sobre as águas? Me faz olhar por cima do problema, me faz olhar, me faz ter uma visão diferente, Senhor. E aí Jesus estende a mão e Pedro pega e começa a andar sobre as águas. Está entendendo? A gente só vai se manter firme na fé quando a gente começar a ter a visão sobrenatural. Quando você começar a confiar no Senhor. Entenda isso, filho. É preciso que você confie no Senhor. E aí quando Pedro começa a afundar, perceberam no texto? Quando ele estava andando sobre as águas, ele sente o vento bater. O que é o vento bater? Se lembrar novamente do problema. E aí ele tirou a atenção dele de Deus e ele focou no problema. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Na tua vida, para de ficar olhando pelo teu problema. Para de ficar dando importância demais para o teu problema. Lembre-se que existe alguém que anda sobre o mar. E lembre-se que existe alguém que é capaz de acalmar a tempestade. Ele passa por tudo. E o que nós precisamos é olhar para aquele que pode solucionar o nosso problema. Você precisa aprender a andar na fé, olhando para aquele que anda sobre as águas. A tua vida precisa ter olhos somente para nosso Senhor. Você precisa ter confiança somente no Senhor. E pode ter certeza, o Senhor virá em teu auxílio para te tirar no momento que você submergir. Se você confia nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte, porque o Senhor é nosso Salvador. O nome Yeshua significa Deus salva. Ele vem para te salvar, Ele vem para te estender a mão, Ele vem para te libertar. Aplaude mais forte o Senhor. Deus tremendo. Eu nunca vi um homem que clamou a Deus e ficou sem receber a atenção dele. Nunca vi. Na tempestade da minha vida, o Senhor estendeu as mãos e o Senhor me salvou. Hoje, nesse dia dos pais, eu agradeço a Deus pelo pai que Ele me deu. Mas eu vou dizer para vocês, eu tive um pai que, claro, ele não podia dar o que ele nunca teve.
Ele tem a história de vida dele. Mas eu sou grato a Deus primeiro porque Ele foi o meu progenitor. Ele colaborou com Deus para me dar a vida. Ele tem mérito somente por ser pai. Mas ele teve as dificuldades dele. Mas eu vi o Senhor agindo na vida dele. E o Senhor transformou a vida dele. E o Senhor transformou minha vida também. Eu quero louvar a Deus por tantas pessoas aqui que têm a sua vida transformada, sua vida mudada, porque o Senhor renova todas as coisas. Porque quantos de vocês tiveram um braço forte do Senhor estendido no momento que você submergiu e o Senhor te trouxe novamente para fora, para a vida, para ter segurança. A história dos dois que estão entrando na tempestade da vida, o Senhor veio para salvar. Na tempestade da vida, o Senhor colocou um pai que, mesmo não sendo biológico, Ele decidiu cuidar, assumir e estar do teu lado. Deus não te deixou à deriva. E se você já passou por isso, você precisa aprender que na nova caminhada de vida que o Senhor está te dando, Ele te convida a caminhar de mãos dadas com Ele e passar pela tempestade olhando para o alto. Quando o mundo quis te afogar, quando o mundo quis tirar o dom da vida que Deus te deu, o Senhor não te deixou submergir. O Senhor veio em teu auxílio para fazer você acreditar em você mesmo e para você ter a segurança de que você é um filho de Deus e que você não está sozinho. Caminhem os dois, nunca olhando para a direita ou para a esquerda, nunca olhando para o defeito do padre, do irmão tal, nunca. Caminhe sempre com um olhar. Como o padre dizia semana passada, o cristão ele não anda pela visão, o cristão anda pela fé. Só anda pelas águas aquele que tem fé e aquele que confia, aquele que não tem medo. Se lancem, deixem tudo para trás, barco, pai, mãe, família, deixem tudo, porque o Senhor que estendeu a mão para Pedro nunca vai deixar vocês sozinhos. A confiança vos sustentará. Amém? Finalizo essa homilia dizendo: confia no Senhor. Ele já agiu tantas vezes na tua vida, Ele jamais vai te deixar. E lembra, Ele vai sempre guiar o nosso barco até chegar à outra margem, porque na outra margem, quando sairmos do barco, nós estaremos em terra firme. A nossa terra firme e o lugar definitivo chama-se céu. É lá que nós vamos nos encontrar. Lá nós vamos ter a plena alegria, lá nós vamos ter a plena felicidade. Mas nas tempestades dessa vida, se lembre, o Senhor estará estendendo a mão para te levantar. Ele não te deixará, não te deixará, não te deixará. Se você crê, pode aplaudir bem forte o Senhor, que está sempre do teu lado. Vai ficando em pé. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Levanta a tua mão e declara isso: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pega na mão do irmão que está do lado, levanta a mão dele. Se o mar me submergir,
abraço no irmão que está do lado. Diga assim: irmão, você não está sozinho. Confia, o Senhor nunca há de te deixar. Nunca. Se o teu pai estiver perto, você abraça e diga assim: pai, o Senhor nunca vai te deixar. O Senhor nunca vai te deixar. Você nunca vai submergir, porque o Senhor te guia com a mão e com o cajado dele. Amém?